Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre elevação da frequência cardíaca de uma forma desproporcional durante o exercício. Se isso acontece com você, será que isso é normal ou não? Fica comigo até o final desse vídeo se você quer saber o comportamento da frequência cardíaca durante o exercício físico. Eu sou a doutora Erika Vidal, cardiologista, meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente otimiza a saúde, previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Vídeo aqui no canal todas terças e quintas às 18h30 com conteúdo sobre saúde, sobre exercício, sobre qualidade de vida, para que você comece a implementar a partir de hoje. Quer saber um pouquinho mais que a doutora Erika Vidal? Tem aqui a descrição do meu site, com todo o meu histórico e também com o que eu faço aqui no consultório no meu dia a dia. Além dos vídeos anteriores, onde você tem acesso a bastante conteúdo, as dúvidas que você pode ter, então vai lá, pode maratonar e ver se alguma dúvida sua já foi respondida em um desses vídeos. Então, se você curte esse canal, seja um disseminador das informações sobre saúde, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, assim como você. Então, será que é normal minha frequência cardíaca subir de uma forma desproporcional? É muito frequente aqui no consultório eu pegar essa queixa, principalmente com corredores, que é o principal público que eu atendo aqui. Doutora, eu começo a correr e rapidamente a minha frequência cardíaca sobe de uma forma muito importante. Será que isso é normal ou não? Então, só para vocês entenderem, quando a gente está fazendo exercício, fisiologicamente a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão arterial, ela vai elevar. Por quê? Porque é dessa forma que o coração vai bombear mais sangue conforme está sendo exigido. Para o coração conseguir bombear mais sangue para irrigar a musculatura que está em exercício, esse aumento da quantidade de sangue que ele bombeia chega a 4 a 6 vezes mais do que na condição de repouso, ele precisa que essa bomba funcione de uma forma mais efetiva. Isso acontece de duas formas. O coração ele começa a contrair de uma forma mais vigorosa, então aumenta a força de contração e aumenta a velocidade dessas batidas do coração, dessa frequência cardíaca. Então o coração ele começa a contrair mais forte e mais rápido para conseguir bombear mais sangue, aumentar esse débito cardíaco de 4 a 6 vezes e irrigar principalmente a musculatura que está em exercício. Então, a nossa frequência cardíaca ela deve aumentar durante o exercício físico. O que é muito frequente é a fase de aquecimento não ser adequada. Então, se você está na situação de repouso e já começa a correr, por exemplo, que é o que frequentemente acontece, e muitas vezes começa a correr muito próximo da frequência cardíaca que você já está habituado, que é a sua zona de conforto, sem passar por uma fase de aquecimento adequada, é como se você estivesse ligando o motor de um carro a álcool e acelerando de uma forma rápida. O que acontece? Você está tendo que aumentar de uma forma muito abrupta a quantidade de sangue que esse coração está ejetando e você ainda não teve tempo do sistema todo aquecer. De eu conseguir ter uma liberação de hormônios estressores, que é o cortisol, de adrenalina, para que esse coração seja estimulado a aumentar essa força de contração e os vasos sanguíneos se relaxem para conseguir que chegue mais sangue de uma forma efetiva nessa musculatura e assim o coração consiga trabalhar de uma forma adequada. Quando você eleva muito rapidamente essa intensidade do exercício, sem uma fase de aquecimento adequada, como é que o coração vai dar conta a esse aumento dessa demanda? Fazendo a contração mais rápida. Então ele aumenta de uma forma abrupta a frequência cardíaca, que é a única forma que é rápida que ele consegue fazer para conseguir aumentar essa quantidade de sangue que ele está bombeando, para que você consiga se sustentar em exercício. Então, o principal erro é uma falta de fase de aquecimento adequada. De torno de 5 a 10 minutos, você precisa aquecer numa intensidade mais baixa do que você está habituado, para que, quando você tiver com o sistema aquecido, seu coração bombeando mais forte, bombeando mais rápido, de uma forma gradual, que a sua vasculatura esteja mais relaxada para conseguir captar mais sangue, esteja circulando mais, e aí você vai e encaixa o ritmo que você está habituado, que você consegue se sustentar. Dessa forma, a frequência cardíaca ela não vai subir de uma forma expressiva.
Além disso, tem outros fatores que podem levar à elevação abrupta da frequência cardíaca. Se você não tem uma boa hidratação, então você não está bem hidratado, isso pode levar aí o aumento da frequência cardíaca, como dizer que seu sangue tivesse mais grosso, então tem que bombear mais sangue para poder chegar de uma forma efetiva. Então uma baixa hidratação também ela propicia o aumento rápido da frequência cardíaca. Outro fator é a temperatura. Então, se você está treinando em ambientes mais quentes, sua temperatura corporal está mais elevada, então esse aumento da frequência cardíaca também vai ser expressivo. Tirando esses casos que é a maioria, falta de aquecimento adequado, falta de hidratação em ambientes muito quentes, pode ter fatores não fisiológicos da elevação da frequência cardíaca, como são o caso das arritmias. Arritmias que podem levar a um aceleramento do coração de uma forma desproporcional. Então, como é que eu sei se é meu arritmia ou não? Eu só consigo ver isso fazendo uma avaliação real do teu batimento cardíaco através do teste de esforço ou através do Holter, e eu vejo se essa elevação da frequência cardíaca está sendo secundária a uma arritmia, por exemplo. Então, você precisa saber se é fisiológico ou não, fazendo suas avaliações e preservando essas premissas de um aquecimento adequado, hidratação adequada e também um bom controle da temperatura corporal para evitar esses extremos de temperatura para treinar. Tá? Outro fator importante, principalmente mais associado às mulheres, são a tendência a ter anemia. Então, se você tem uma tendência à anemia, uma menor quantidade de hemoglobina circulando no sangue, você vai ter um aceleramento desse coração de uma forma mais proeminente do que um indivíduo que não tem anemia. Então, muito cuidado, principalmente as mulheres que menstruam bastante, tem uma tendência a ter uma hemoglobina mais baixa, uma tendência a ter anemia, também pode ter esse aumento mais repentino da frequência cardíaca. Quem aí já fez teste de esforço, o que acontece com a sua frequência cardíaca é exatamente o que acontece quando o teste de esforço imprime uma intensidade muito rápida sem uma fase de aquecimento adequada. Muitas vezes as pessoas odeiam fazer teste ergométrico porque sentem que estão muito ruins porque não conseguiram acompanhar ali a intensidade da esteira. O que acontece muitas vezes é que é imposta uma intensidade muito rápida, desproporcional ao seu condicionamento físico, sem uma fase de aquecimento adequada, e aí seu coração tem um pico de pressão, tem um pico de frequência cardíaca, porque essa sobrecarga foi muito rápida num curto intervalo de tempo. Então, respeite o aquecimento, respeite a sua hidratação, respeite a temperatura do ambiente, então evite treinar em extremos de temperatura, principalmente o calor, que eleva a frequência cardíaca, para que você consiga que essa frequência cardíaca vá aumentando de uma forma gradual. Além disso, conforme você vai melhorando seu condicionamento físico, seu coração vai ficando mais eficiente. Ele consegue contrair de uma forma mais efetiva, mais vigorosa, sem precisar bater tão rápido assim. Então, uma das adaptações perante ao exercício é a redução gradual da frequência cardíaca na mesma intensidade de esforço. Então, uma melhora do condicionamento que acontece ao longo do tempo, de uma hora para outra, você vai aos poucos conseguindo controlar essa frequência cardíaca, imprimindo maiores intensidades, com a frequência cardíaca mais estável, e aí sim progredindo o condicionamento físico, a sensação de cansaço durante o exercício melhora, e aí sim vai ficar mais agradável, menos ruim, menos sofrimento para a realização do exercício. Então respeite essas premissas e melhore a sua percepção de cansaço, a sua performance, para que o exercício ele entre na tua rotina e que você faça ele com segurança. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida. Se você tem essa sensação de coração acelerado de uma forma desproporcional, deixa aqui nos comentários, fala para mim como é que é a tua situação, para que a gente possa entender melhor a nossa fisiologia e assim aplicar na prática para melhorar nosso desempenho e, consequentemente, melhorar a nossa saúde. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Você tem algum amigo que tem um coração mais acelerado, que queixa coração rápido, desproporcional à intensidade de esforço que ele está fazendo? Compartilha com ele, que eu tenho certeza que essas informações vão ser úteis para o dia a dia dele, para os treinos, para melhorar a performance. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.